Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. 10.000 religiões espalhadas pelo mundo e cada uma com uma crença diferente sobre um Criador. Desde o princípio, o desejo por adorar algo ou alguém está presente no comportamento da humanidade. Desde pequena eu frequentava aulas de religião na escola e diante de tantas crenças eu me perguntava se existem tantos deuses e possíveis criadores, por que o Deus do cristianismo é o verdadeiro criador? Você já se perguntou isso também? Quem é o designer por trás de tanta beleza? Formas espetaculares, criações tão diferentes umas das outras e tão ricas em detalhes e informações. Mas ao observar as maravilhas naturais, o que elas nos ensinam? A contemplação da natureza tem me apontado o Criador. Quando eu estudo a Bíblia, eu complemento isso. E ainda, eu vou descobrir se o Deus da Bíblia é a melhor representação do Criador e por quê. O Deus da Bíblia é interessante que é a única divindade que antecede a matéria em relação aos outros deuses que já aparecem no universo existente. E quando você vai analisar a vida do ser humano, nessas perguntas, por que eu estou aqui, de onde vim, para onde vou, este Deus se torna extraordinário. Porque senão os outros são simplesmente quem? Você diz, olha, eu estou aqui por acaso, e daí? Que existe, que razão tem minha vida? Então, lembra que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essas e outras perguntas a gente te responde hoje aqui no Origens. Entre as diferentes correntes científicas e filosóficas para a origem do universo e da vida está o criacionismo, que pressupõe que uma mente inteligente, ou seja, um criador, foi o projetista por trás de tudo que podemos observar. No entanto, o criacionismo não é uma crença em particular de uma religião, mas de todas que entendem que o seu Deus, independente da religião, deu origem à vida. Eu definiria criacionista todo aquele que acredita que um ser dotado de inteligência e poder criou o universo e a vida e tudo que nós conseguimos observar. Ponto. Sem entrar na definição qual ser é este. Pode ser o Deus judaico-cristão, pode ser um ou mais deuses hindus. O criacionista, ele parte do pressuposto que a existência do universo é a expressão da vontade e do poder criativo de um ser supremo. No caso do Ocidente, principalmente, pela tradição cristã, nós acreditamos que é o Deus judaico-cristão que fez isso aí. Por essas diferentes possibilidades de um ou até mais criadores, eu vou em busca de respostas. Será que o que eu aprendi a minha vida toda na religião e na ciência pode ser contrariado? Por que o Deus da Bíblia é o que melhor se encaixa na figura de um criador? E é isso que eu quero descobrir no programa de hoje. São cerca de 275 quedas de água localizadas entre uma das fronteiras entre Brasil e Argentina. Mais uma vez, eu, Ana Lopes, jornalista, estou no Parque Iguaçu, perto das famosas Cataratas do Iguaçu. Candidata a uma das 7 maravilhas do mundo no ano de 2011, esse é um dos lugares mais visitados para turismo em toda a América Latina.
Diante das maravilhas da natureza, é muito normal a gente pensar ou se perguntar se tudo isso aqui foi planejado ou foi produto do acaso. Está comigo o professor Agrinaldo, que tem nos acompanhado nesse passeio. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ana, eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece. Quando a gente está assim, meio da natureza, magnífica, como aqui estamos hoje, a gente sempre se pergunta assim, tudo foi por acaso, foi planejado? E, aliás, podemos ir até mais a fundo. Se nós mesmos fomos planejados, quem nos planejou? Isso passou pela sua mente, essa pergunta? Isso é uma pergunta que eu tenho desde criança, na verdade, né? Essa questão de questionar veio muito cedo na minha formação. E eu acho que nós devemos fazer esse exercício. Se nós formos até olhar na Bíblia, né? Jó, ele faz várias perguntas para Deus sobre a vida, sobre a complexidade da vida. E o que é interessante é que as respostas que Deus dá, na verdade, são perguntas. Então, assim, parece que Deus, ele instiga na gente... Quer que a gente pergunte, né? Exato, ele quer que a gente pergunte, ele quer que a gente questione, ele quer que a gente vá atrás, né? Por que o Deus da Bíblia e não outro Deus? Cientificamente, filosoficamente, a gente pode saber como, por quê? Bem, o Deus da Bíblia é interessante que é a única divindade que antecede a matéria em relação aos outros deuses que já aparecem no universo existente. Então, ao passo que o Deus da Bíblia, além de ser um conceito monoteísta de Deus, porque as demais culturas são praticamente todas politeístas, certo, né? O Deus monoteísta da Bíblia, ele cria tudo o que existe. Então, Deus fala e o universo aparece, né? Tempo, espaço e a matéria. Os demais deuses dependem de uma matéria pré-existente. Esse é um conceito interessante. Eu gosto de citar nesses momentos o personagem mesmo, né? O autor Lee Strobel. É um jornalista americano, trabalhava como repórter investigativo no Chicago Tribune, e quando a esposa dele passou a frequentar uma igreja, a ter uma experiência com Deus, ela era agnóstica, mas ele, como ateu e um repórter investigativo, não aceitou isso, mas em silêncio começou a pesquisar. Começou a levantar evidências a respeito do cristianismo e da maior alegação do cristianismo, que é a ressurreição. E depois de algum tempo, né, de vários meses de pesquisa, ele queria provar para a esposa que ela estava errada, acabou se convencendo da realidade do cristianismo, da Bíblia e da ressurreição de Jesus. No entanto, a crença em um Deus criador soa como absurdo para boa parte dos cientistas. A prova disso é que artigos e mais artigos, jornais e mais jornais são impressos ou divulgam suas ideias na internet estampando manchetes como "A origem de Deus é uma questão absurda". Se é tão absurda, o que faz ainda que cientistas coloquem em risco suas carreiras para apoiar essa teoria? E por que grandes nomes do passado, como Isaac Newton, Galileu Galilei e tantos outros, defenderam essa ideia? E agora, crer que então esse designer, no caso Deus, foi o originador da vida na Terra, é um pensamento coerente? Tudo que a gente vai decidir na vida, nós temos que decidir com a razão. A mente é poderosíssima para analisar o universo e a vida. E ao ter essa mente, nós podemos avaliar o universo e entender, através das evidências, como é que esse universo foi formado. Nós estamos atolados e afogados de evidências. Evidências claríssimas que a nossa mente racional, que consegue enxergar nesse universo a estrutura, a lógica, a filosofia de como ele funciona, essa mente racional não tem outra conclusão senão a de concluirmos que realmente alguém com extrema sabedoria, poder, com a capacidade de prever as condições necessárias, estabeleceu um universo para que esse universo acomodasse um planeta único, o planeta Terra, e nesse planeta único existissem seres únicos, como nós vemos aqui, os animais, o homem, né, a coroa da sua criação. Então é uma conclusão extremamente racional, sóbria e baseada em evidências científicas. Professor, como que por meio de avaliações científicas nós podemos encontrar claros sinais
de planejamento na natureza. Vamos tomar aqui, por exemplo, essa imagem fantástica, né? A água. A água é uma substância que ela é constituída, uma unidade de molécula de água constituída de um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. A água está presente na nossa atmosfera, né? Está na forma de vapor, está presente na forma líquida e a gente vê nos árticos também na forma sólida. Em casa, né? A gente tem lá o gelo na geladeira. Imaginemos que tenhamos um lago. No inverno rigoroso, em países onde chega abaixo de zero, esse lago, às vezes ele congela a superfície. Mas olha que interessante, quando o gelo é formado, ele diminui sua densidade. Por isso que ele flutua na água líquida. Já pensou se aumentasse a densidade? Então você teria congelando ali, ó, de baixo, e aí você extinguiria de uma vez só a vida dentro daquele sistema. Não mostra que poderia ter sido só acaso. Exato. E vários sistemas produzem água. Diferentes sistemas, vários seres vivos, nós produzimos água. Só para você ter uma noção, é possível você fazer uma graduação inteira de química só usando uma garrafa. Uma garrafa de água ali, você consegue explicar muita coisa, você consegue formar um químico. E é também em passagens bíblicas que envolvem a água que vemos grandes polêmicas envolvendo a Bíblia e Deus. Textos que dizem que Moisés teria aberto o Mar Vermelho para que o povo hebreu deixasse a escravidão no Egito, ou de um dilúvio que teria destruído quase toda a civilização da Terra. São alguns dos relatos tidos como sobrenaturais na Bíblia. E dentro de uma perspectiva racionalista, descrições como essas dificultam qualquer aceitação de Deus como Criador e colocam em descrédito aqueles que creem na teoria do criacionismo. Esse descrédito vem no momento que começou o racionalismo. Veio de uma igreja opressora durante a Idade Média. Nós temos que contar contexto social também. Certo. Então, no final, como diz o próprio texto bíblico, diz que o nome de Deus ele é desprezado, coisas são naturais, agora nada acontece, tudo aconteceu como acontece agora, que é uma base da ciência. Você vai projetar para o passado o que aconteceu. E a Bíblia diz que não. Que na história da humanidade houve uma grande calamidade que trouxe extinção à vida. O curioso é que histórias de um dilúvio universal existem em quase todas as culturas da Terra. Certo. Então isso é uma coisa muito interessante, porque quase todas as culturas da Terra falam não de um dilúvio local, mas de um dilúvio universal. Isso parece ser uma memória humana que vem da antiguidade. Mas hoje na ciência vê a mudança do paradigma. Hoje, com a ciência, com a descoberta aí da chuva de meteoros, etc. e tal, você fala de um momento em que a vida acabou na Terra. Hoje, esse catastrofismo se tornou parte da ciência, que não era da ciência antes. Então, vê a mudança de paradigma, a gente brinca, ridiculariza, mas depois avança a ciência, e é que o próprio Thomas Kuhn falou, nessa mudança de paradigma, diz, e você tem de reconhecer algo que você desprezava e ridicularizava. E no próximo bloco, eu vou entender a fundo a teoria criacionista. Eu tenho uma componente científica que é forte, muito forte, no campo da biologia, da astronomia, qualquer área do conhecimento humano. Você vê desígnio, você vê propósito, né? E você tem um conhecimento de Deus como Criador. Imaginar que coisas complexas surgem por acaso, sem uma inteligência por trás, é uma coisa que quase que irracional para a mente humana. Direto das cataratas do Iguaçu, vou investigar os indícios de que uma mente inteligente nos criou. Que você percebe que ela está caindo ali em cascata. Então, ou seja, essas moléculas estão unidas, elas estão uma arrastando a outra, a gravidade ela está atuando, então a gente está vendo ali a cascata. E outra coisa que é legal, às vezes o choque dessa água com a rocha é suficiente para podermos observar a mudança de estado de agregação de líquido para vapor. Eu quero ainda uma resposta para uma grande pergunta. O ser humano não é um acaso. O ser humano está aqui porque foi um acidente evolucionário. Não. O ser humano está aqui com um propósito. Tudo isso logo depois do intervalo. Eu, Ana Lopes, sou jornalista peruana e tenho visitado diferentes lugares para saber mais sobre as nossas origens. Apesar de já ter visitado as cataratas quando criança, agora eu estou tendo uma oportunidade de rever essa maravilha da natureza com um outro olhar.
Por meio da observação das quase 300 quedas de água no Parque Nacional do Iguaçu, buscamos conhecer evidências de que fomos planejados por um Criador. Não mostra que poderia ter sido só acaso. Exato. E vários sistemas produzem água. Diferentes sistemas, vários seres vivos, nós produzimos água. Só para você ter uma noção, é possível você fazer uma graduação inteira de química só usando uma garrafa. Eu tentei entender por que o Deus judaico-cristão é considerado o originador da vida. O Deus da Bíblia é interessante que é a única divindade que antecede a matéria em relação aos outros deuses que já aparecem no universo existente. Então, ao passo que o Deus da Bíblia, além de ser um conceito monoteísta de Deus, porque as demais culturas são praticamente todas politeístas, certo, né? O Deus monoteísta da Bíblia, ele cria tudo o que existe. E agora eu vou continuar a minha investigação junto com o Agrinaldo nas Cataratas do Iguaçu e conversar com outros cientistas sobre criacionismo. Na Bíblia encontramos textos que falam sobre um Deus criador. Mas diante de tantos textos tidos como sagrados e tantas religiões, por que o Deus judaico-cristão é a figura que melhor representa um criador? Quais as principais características que a Bíblia aponta para e que nos ajudam a crer que Deus, o Deus judaico, de fato é o verdadeiro Deus? Se nós olharmos hoje, a ciência acaba voltando para os princípios do paganismo. É surpreendente, talvez, um ateu ou um indivíduo mente científico pensar nisso, mas o paganismo dava à natureza, ao sol, à lua, às estrelas, à mãe terra, tão famosa em tanta parte, todo o poder. Eles eram a origem da vida, eles eram quem dirigiam a vida, eles que davam fim da vida também. E você está na mão da natureza que você está ali. Você é um ser que a natureza está controlando o seu destino. Agora, quando nós vamos para a Bíblia, diz que a natureza não. A natureza não é Deus. A natureza é criação. E, na verdade, o ser mais sublime nessa criação é o ser humano. O nosso mundo científico criou um neopaganismo, onde o homem está com medo e submetido à natureza, enquanto que já a Bíblia proclamava que não. A Bíblia relata que os céus, a terra e toda a vida nesse planeta foram criadas em 6 dias. E por mais que pareça que o criacionismo se apoie somente nesse texto, ele na verdade possui 3 pilares fundamentais: conhecimento bíblico, conhecimento de Deus e o conhecimento da natureza, sendo que o último, o conhecimento da natureza, é uma chave importante para entender os 2 primeiros, o conhecimento bíblico e o de Deus. O criacionismo, então, eu tenho uma componente científica que é forte, muito forte, no campo da biologia, da astronomia, qualquer área do conhecimento humano. Você vê desígnio, você vê propósito, e você tem um conhecimento de Deus como Criador. Imaginar que coisas complexas surgem por acaso, sem uma inteligência por trás, é uma coisa que quase que irracional para a mente humana. E o conhecimento da natureza, além dos aspectos estéticos e funcionais, os aspectos científicos. Então, esses 3 pilares, eles nos colocam em vantagem em relação ao evolucionismo para reconstituir o passado. Então, olharmos na natureza, não tem onde não achar indícios desse designer. As evidências desse designer, as evidências de design inteligente estão por todos os cantos e todos os lugares. A biologia da vida, a química, a cosmologia, a bioquímica, estão todas essas áreas repletas de evidências de que fomos feitos prontos por uma mente inteligente. E quando nós olhamos, por exemplo, Ana, o universo, há uma organização, uma sincronia, um ajuste fino espetacular. E a gente percebe condições no universo que já teriam que estar pré-estabelecidas, pré-formadas para que a vida pudesse existir nesse universo. Por esses e outros exemplos que o Dr. Eberlin e o Dr. Naor deram, é que eu não podia perder a chance de conhecer mais sobre as nossas origens, aproveitando uma das grandes belezas naturais, as Cataratas do Iguaçu. Doutor, explica pra gente, aproveitando que estamos vendo aqui as cataratas, como é que funcionam as quedas da água e a importância desse ciclo
da queda, evaporação, reabastecimento das águas. Desde o ponto de vista químico, a água que nós estamos vendo aqui na cachoeira, na verdade, é uma mistura. Tem vários íons presentes, matéria orgânica, tem gases dissolvidos. Mas o interessante é que existem forças intermoleculares, chamadas ligações de hidrogênios, que fazem com que elas permaneçam unidas. O legal é que você percebe que ela está caindo ali em cascata. Então, ou seja, essas moléculas estão unidas, elas estão uma arrastando a outra, e por formar uma massa, a gravidade está atuando. Então a gente está vendo ali a cascata. Então, tudo isso é uma baita forma, digamos assim, que a gente tem de ver planejamento. É incrível, né? Design, na mais pura essência. Nas águas que correm pelas montanhas das cataratas ou na singularidade do ser humano, podemos perceber um toque do artista, do planejador que nos fez como somos. O que torna esse Deus um criador singular e a sua criação algo mais singular ainda? Eu acho que torna esse Deus um criador singular, para mim, esse é o meu ponto de vista, é o ser humano. Lembra que toda a criação foi projetada para o ser humano. Certo. Essa é a ideia bíblica. O ser humano não é um acaso. O ser humano está aqui porque foi um acidente evolucionário. Não. O ser humano está aqui com um propósito. E quando você vai analisar a vida do ser humano, nessas perguntas, por que eu estou aqui, de onde vim, para onde vou, este Deus se torna extraordinário. Porque senão os outros são simplesmente quem? Você diz, olha, eu estou aqui por acaso, e daí? Que existe, que razão tem minha vida? Então, lembra que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando mais você conhece o ser humano, quando você conhece, por exemplo, os cientistas hoje que diz, eu vou pegar um olho. O olho é algo tão extraordinário. O olho, que você diz, quem criou isso é um Deus extraordinário. Você vai pegar a mente humana. A mente humana é uma área que nós pouco conhecemos. Certo. O cérebro humano. E fala assim, nossa, como que é isso? Isso é extraordinário. Olha, quem fez esse projeto tem de ser alguém extraordinário. Muitos cientistas criacionistas, professor, e até os teólogos, né, falam e tem, desse ponto de vista, o que a Bíblia fala sobre a criação. Mas quando a gente vê na natureza, nós também podemos ver, através da ciência, um projeto bem planejado. Não é assim? Sim. A natureza é um livro que aponta para as digitais do Criador. Então, a natureza ela não é apenas bela, mas ela também é útil. A contemplação da natureza tem me apontado o Criador. E quando eu estudo a Bíblia, eu complemento isso. E aí eu relembro o Feynman, né? Quando ele estava indagando por que Descartes estudou o arco-íris. E na visão dele, ele estudou apenas porque achava bonito. Eu não apenas acho bonito, mas eu acredito que quem fez tudo bonito foi Deus. O debate segue em aberto. Existem os que acreditam que tudo isso que vimos e que tanto você como eu somos parte de um grande acaso. Há quem creia que fomos realmente pensados pelo Deus Criador da Bíblia. Fato é que, estando em contato com a natureza e conversando com renomados cientistas, é realmente empolgante pensar na hipótese de que temos sido planejados. No Origens da semana que vem, eu vou voltar para a escola. Então, quando eles vêm e dão para vocês essas duas opções assim de evolução e conhecimento, acaba que você conhece e você consegue tirar a sua própria opinião daquilo ali. Vamos conversar sobre a origem da vida no ambiente escolar. Uma se baseia na ciência e a outra na fé e na religião, independente do que acredita-se. E ainda entender por que o criacionismo fica de fora dos livros de ciência. Uma coisa é teoria evolutiva, teoria científica. O criacionismo, ele é, de certa forma, está mais relacionado a crer. Te espero semana que vem às 11 da noite, no Origens.